Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos lá, então, começarmos a nossa aula de português, nosso módulo 1. Vamos lá, na página 19 a 26. E vamos trabalhar sobre o quê? Vamos falar sobre poema visual e adjetivo. Vamos lá, então, começarmos? Página 19, poema visual. Vamos ver o que é um poema visual. Temos lá. O poema visual aí que está colocando parece um instrumento, um objeto. Então, esse poema visual é quando o autor brinca com as palavras, tá? Que numa forma de representar, ele vai colocar, formar o poema de acordo com o objeto do que ele está falando no poema. No caso aqui, ele está falando sobre o tempo. E dos aparelhos ou instrumentos que nós usamos para medir tempo é uma ampulheta. Justamente é a forma como que está formando esse poema, ampulheta. Vamos continuarmos, então. Quem é o autor do texto é o mineiro de Bocaiúva. MG é a sigla de Minas Gerais. Ele está falando que ele, além de escritor, ele também é professor universitário, jornalista e tradutor. Tradutor é aquela pessoa que vai passar para o português outras línguas de acordo com o tema, com a sua área. Então, temos aqui na página 19, quarto ano, a página 20, temos aqui imagens de diferentes maneiras de passagem da passagem do tempo. Temos o amanhecer, temos um objeto chamado de ampulheta e temos o relógio. E vocês vão contornar justamente a imagem que mais se relaciona com o poema. Então, nós vamos marcar o quê? Vamos envolver, tá, a ampulheta. Aí, tá, no número 2, vem a pergunta. A organização das palavras, que é conforme elas foram escritas, sugere no poema que a formação da imagem é de uma ampulheta? Sim ou não? Sugere, né? Se voltarmos para a página anterior, 19, vamos perceber que a forma com que o poema foi escrito vai sugerir a imagem de uma ampulheta, que é um instrumento que você também pode fazer, um instrumento antigo, que você pode medir o tempo. Tem uma terra, e coloca ali, e você vira ao contrário, e o tempo que a terra leva para descer até o fundo da ampulheta é o tempo com que quer se medir alguma coisa. Então, chamamos de ampulheta. Na página seguinte, na página 21, tem lá, vocês vão voltar ao primeiro verso do poema, tem pouco tempo, assinalar qual é a relação que existe entre a frase e a imagem criada. Então, é a resposta número 1. O verso afirma que o tempo é curto e a imagem mostra o tempo passando. Então, nós temos aqui uma relação de 3 palavras, que é o tempo, o ocupa e o tempo. Então, juntou-se e ficou o quê? Formou tem pouco tempo, que é a junção de 3 palavras. Tempo, pouco, ocupo e tempo. Aí vem a opinião de vocês. Na sua opinião, que mensagem essas palavras transmitem? Opinião de vocês. Aqui embaixo está explicando o que é um poema visual. Em um poema visual, as palavras formam imagens que representam o tema do poema. E aqui está a foto de uma ampulheta. Aí vem explicando que a ampulheta, também conhecida como relógio de areia, é considerada um dos objetos mais antigos usados para medir a passagem do tempo. Porque antigamente não tinha relógio com ponteiro. Além do tempo, lá assim, pela natureza do sol, eles também mediam também o tempo pela ampulheta. Em um deles é colocado um pouco de areia fina que escorre lentamente do compartimento superior para o inferior,
marcando um período de tempo. Essa é o que a ampulheta faz. Na página 22, nós temos uma nova leitura, que é Alice no País da Poesia. Olha que poema. Lembrando que nessa unidade estamos trabalhando sobre imaginação, criar, imaginar. Então, aqui tem Alice no País da Poesia. Nós conhecemos a Alice no País das Maravilhas. Já nesse caso aqui, desse poema, é Alice no País da Poesia. Então, percebam que, trabalhando em poemas, nós temos cada linha do poema, nós chamamos de verso. Vamos relembrar essa parte. E um conjunto de versos, nós temos uma estrofe. Então, nesse poema da Alice, é formada por 1, 2, 3, 4, 5 estrofes. Ok? Então, vem a pergunta que vocês podem fazer para vocês mesmos. Alice descobriu que pode brincar de muitas maneiras com palavras. Aí ela descobriu que o criador pode brincar, e botou desenho, produziu sensações, ela podia voar livremente, ela buscou também traços, sentido, então ela realmente usou toda a sua imaginação, podia brincar com a imaginação. De acordo com o poema, como essa brincadeira começa? Ela começa com o quê? Com os desenhos que ela vai representando. Esses desenhos ela vai imaginando. Na terceira estrofe, que é aqui embaixo, sozinhas, pouco podem as letras. As letras foram comparadas às andorinhas. Explica essa comparação, quando ela fala assim, elas são como andorinhas. Igual, por quê? Porque as letras gostam de se agrupar. Quando elas se agrupam, elas formam o quê? Palavras. Então, a comparação entre as andorinhas e as letras é isso, que tanto as andorinhas gostam de viver em grupo, como também as letras gostam de se agrupar. Se agrupando, vão formar palavras. Então, aqui está explicando a personagem Alice. Alice é a personagem principal do livro, As Aventuras de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Ela é uma menina sonhadora que, ao ouvir uma história contada por sua irmã, faz uma visita ao País das Maravilhas. Lá ela vive aventuras incríveis com um coelho, está sempre apressado, ainda sempre com um relógio, o coelho, um chapeleiro maluco e com a temida Rainha de Copas. Quem puder ver esse filme depois, aí vocês vão gostar desse filme. Então, essa fica a parte da leitura. Agora, nosso tema de estudo da língua, vamos falar sobre o adjetivo. Vocês lembram que nós falamos sobre substantivo? Lembra da máquina que dava nome aos seres? Então, é uma continuação. No adjetivo, nós vamos dar características para esses substantivos. Então, aqui pegamos uma estrofe aqui do poema. Na fala mágica de Alice, palavras e mais palavras se juntaram e brincaram e dançaram. Então, estamos perguntando, que palavra indica uma característica da fala de Alice? Como é a fala da Alice? A fala da Alice é mágica. Então, mágica é um adjetivo, mágica é uma qualidade que damos à fala de Alice. Ok? Então, as palavras que acrescentam características ao substantivo, nós chamamos de, recebe o nome desse, vamos completar, adjetivo. Aqui tem uma tirinha, que é com o famoso Garfield, né? Então, está perguntando aqui, qual adjetivo John utilizou para caracterizar Garfield? Ele fala aqui, você é muito esperto. Então, esperto é um adjetivo que John deu a Garfield. Também, ao empregar o adjetivo bonitão, Garfield, aí já é o Garfield respondendo para John, que ele sempre pensa, né? Ele já está aqui. Ao empregar o adjetivo bonitão, Garfield demonstrou o quê? Uma vaidade, que também é um adjetivo. Isso nós falamos sobre adjetivo. Temos também locução adjetiva. O que é isso? Vamos ver mais adiante. Relendo os 2 versos do poema, no País das Maravilhas havia mar e ilhas. A expressão que está aqui em destaque, das maravilhas, vai se referir a quem? Ao país. Então, essa é a resposta. A expressão em destaque se refere a qual substantivo? Ao substantivo país. Então, das maravilhas, eu posso substituir por quê?
Um país maravilhoso. Então, quando eu consigo usar mais de uma palavra com a função de um adjetivo, eu tenho uma locução adjetiva. Locução é quando eu formo mais de uma palavra. No caso, eu estou dando uma qualidade ao país, usando mais de uma palavra. Usei o quê? Das maravilhas. Que eu poderia substituir por maravilhoso, país maravilhoso. Aí não seria locução. Locução somente é quando eu estou utilizando duas ou mais palavras na função de um adjetivo. Aí eu vou formar uma locução adjetiva. Espero que vocês tenham entendido. Adjetivo e locução adjetiva. Vocês vão reler aqui o trecho de um jornal, responder as questões seguintes. Tá? A locução adjetiva que foi empregada no anúncio primeiro foi de verdade. Que adjetivo poderia substituir? Verdadeiro. Agora você pode também botar. Que adjetivos caracterizam os cachorrinhos no anúncio, no primeiro anúncio? Diz o quê? São lindos e dóceis. Então, são adjetivos que estamos dando aos cachorrinhos. Depois vem. O que você percebe quanto ao uso de adjetivos nos anúncios? Vai fazer o quê? Vai dar uma característica aos cachorrinhos, vai dizer como os cachorrinhos são. Correto? Tem você também está recebendo uma folhinha de produção de texto. Está falando sobre contos. Lembra que eu falei para vocês que conto é uma narração, é uma narrativa que tem o narrador que conta a história, tem os personagens que participam da história, tem um tempo, que é quando se passa a história, e tem também o local, onde se passa a história. Então, tem lá, faça uma folhinha com capricho, vocês vão ter lá várias palavras, vão formar a produção de texto, a redação, com as palavras que estão na folhinha. Capricho na letra, ok? Use bem a imaginação de vocês e faça uma linda redação, que a tia Cristina quer ver a redação de vocês. Tá bom? Então, vamos ficando por aqui. Ok? Quinto ano, quarto ano. Vamos ficando por aqui com o nosso trabalho. Usamos um módulo na página 1, o módulo 1, das páginas 19 a 26. Façam o módulo, revejam o vídeo e façam as folhinhas também. Ok? Então, até a próxima. Tchau, tchau.